Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Esse aqui é o episódio 26 e meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Germano Coutinho. Podcast em clima natalino, muita neve no último jogo, o Bel botando pra fuder e vamos que vamos. Hashtag, como diria o Ricardo, empolgou pra caralho. Cara, já foi hashtag pra caralho nessa temporada, hein? Vamos lá, então. Zé Brasiliano aqui com a gente também. Rapaz, um podcast de família, profissional, e o cara já começa nessa esculhambação. Esse time tá foda, hein? Vamos lá. O Ricardo Rezende. E aí, pessoal? A fase tá tão boa que a gente vai nem precisar do Caio hoje pra ficar animando, sendo a parte positiva dessa equipe do podcast. Um grande abraço pra todos e vamos lá. Isso aí. Esse aqui, então, é o podcast do pós-jogo contra o Bills. No podcast passado, a gente estava alertando aqui da nossa preocupação desse grande desafio que seria jogar lá em Buffalo, que é um estádio com torcida hostil, sempre dificultando muito a vida dos adversários, principalmente em dezembro ou até já em meados de novembro, quando já começa a nevar ou fazer temperaturas muito frias, e não foi diferente. Um jogo com um campo branco de neve, mas o Steelers não tomou conhecimento do seu adversário, foi lá em Bills e ganhou o jogo por 27-20. E, enfim, por mais que tenha sido uma posse de bola, o jogo foi bem dominado pelos Steelers, e aí a gente, com a derrota do Baltimore Ravens para o Patriots no Monday Night Football, a gente assume agora de maneira isolada a ponta da divisão e estamos dependendo mais do que nunca só das nossas forças para chegar nos playoffs. Mas antes da gente ir falar do jogo e falar do Bell, principalmente, aí com o pessoal, a gente vai responder aqui algumas perguntinhas que foram enviadas aí junto à torcida brasileira dos Steelers aí no Black Yellow BR no Twitter. A gente já começa aqui com o Bruno Luiz, que pergunta quem é o MVP da defesa nesses últimos 4 jogos. Então, essa pergunta aí eu vou jogar para o Zé Brasiliano. Cara, na minha opinião, o MVP da defesa nesses últimos 4 jogos é o cara que já foi MVP dos Steelers por vários anos, foi o melhor jogador de defesa da NFL em uma determinada oportunidade, e para mim é o James Harris. Pode não ser o que esteja mais produzindo stats, mas a presença dele de campo faz muita diferença. Depois que ele foi afetado definitivamente, que o Tomlin começou a terminar o rodízio de outside linebackers, e nesse jogo ele terminou porque ele e o Dupree foram starters quase o jogo todo, estágio do jogo todo não, estiveram em campo quase o jogo todo. Deu para ver uma diferença enorme na postura da agressividade dos Steelers em relação ao pass rusher. Tyrod Taylor foi um fator quase negativo, o jogo jogou muito mal, e isso para mim é muito fruto da presença do James Harris em campo quase o jogo todo. O cara é velhinho, 38 anos aí, mas aguentou todos os snaps do jogo e todos os snaps sendo muito efetivo. Para mim ele é o MVP da defesa nessa fase aí dos últimos 4 jogos, que só vai terminar no Super Bowl. Show. Seguindo aqui então, o Caio pergunta, seguindo a linha da defesa, né? O que vocês acham que é o principal fator da mudança dessa defesa tão criticada para ser a melhor ou uma das melhores em vários quesitos na liga? Isso aí eu vou jogar então para o Germano Coutinho. A defesa realmente era muito criticada, não só por nós, como basicamente por toda a torcida dos Steelers, tanto aqui como lá nos Estados Unidos. A mídia estava caindo em cima, e com razão, porque sabemos que a defesa não estava desempenhando um papel muito bom. Talvez o começo dessa mudança tenha se dado por uma mudança no estilo da defesa. Antigamente a gente via muito prevent, nós víamos uma defesa muito soft, errando muitos tackles. A parte de errar tackles ainda continua, como nós vimos no jogo passado. Mas enfim, a grande mudança da defesa, na minha opinião, tem a ver com a utilização de blitz exóticas, de mais pressão da secundária. Por exemplo, nesse último jogo agora, o Sean Davis, que é o nosso strong safety, teve 1 sack e meio. Isso demonstra que o Keith Butler, o mantegudo, está utilizando
utilizando dos jogadores de secundária para fazer pressão no quarterback adversário. E também tem a ver com, como o Zé falou, com a presença do Harrison, a presença do Dupree, a diminuição da rotação nos outside linebackers, que antigamente os snaps eram divididos de um modo mais igualitário, mas agora parece que o coaching staff definiu quem são os titulares, quem são os starters, e estão dando mais tempo de jogo para eles. E, por último, como eu já adiantei um pouco, a participação dos rookies na secundária. O Art Burns, que teve uma participação muito boa no jogo de ontem, com a interceptação, e o próprio Sean Davis, do qual eu já falei. Então, todos esses fatos têm contribuído para a melhora substancial da defesa nesses últimos jogos. Perfeito. Chamar o Keith Butler de mantegudo e não seguir filho da puta depois já é um grande avanço aí para nossa defesa. A terceira pergunta aqui do Luciano Gabriel. Ele pergunta se a gente está pronto para ganhar fora de casa nos playoffs e se a gente vai conseguir achar um segundo receiver de confiança para o restante da temporada. Entendo assim. Ricardo, pode responder essa? A gente sabe, né, a dificuldade que está sendo nos últimos anos ganhar fora de casa, não só nos playoffs, como na temporada regular como um todo. Big Ben não joga bem fora de casa, como a gente já viu domingo, um clássico exemplo dos piores jogos da carreira do Big Ben, com 3 interceptações, jogando lá em Buffalo. Mas esse ano o cenário está mostrando ser diferente, principalmente para janeiro. Nos playoffs passados, a gente não contou com o jogo corrido. Ano passado, o Bears passou ao longo da temporada, e o DeAngelo Williams também não chegou saudável nos playoffs. E a gente teve que depender muito do Tucson. O Tucson estava correndo bem, mas aí o Tucson, naquele cara de confiança, foi sofrer o fumble contra o Denver, que mudou a partida, basicamente. Então, se a gente conseguir manter essa pegada, e quando o Big Ben não está jogando bem, ter o Bell e a OL inspirada no dia, muito difícil ganhar do Steelers, é muito difícil ganhar do Steelers em janeiro, até porque a gente sabe a diferença que é jogar o jogo de playoff, e o Steelers sabe. Então, estou confiante, acho que se a gente chegar em janeiro, do jeito que está hoje, com a petada que está hoje, a defesa inspirada, sendo bastante agressiva, o jogo corrido entrando, não dizer nem entrar, na proporção que entrou contra o Bills, ali foi algo extremamente incrível, sobrenatural, mas se encaixar, a gente consegue que Big Ben basicamente vai ter a pressão, ficar um pouco fora dos ombros dele, ele vai conseguir fazer alguma jogada decisiva em algum momento da partida, e é isso, janeiro é isso, jogar pra ganhar, não importa como seja. Ele ganhou do Bengals, jogando bem 55 minutos, vacilou 5 minutos, feio, que permitiu virar do Bengals, mas aí depois o Bengals fez o que fez, a gente só conseguiu sair com a vitória. Win is a win, então pronto. E sobre a questão do WR número 2, alguém confiante, eu tô vendo um mix muito grande nessa posição do WR número 2 com Eli Rogers e principalmente Kobe Hamilton. O Hamilton tá se tornando um alvo cada vez mais de confiança do Big Ben. Ele não faz 3, 4, 5 recepções por jogo, mas ele tá lá na terceira descida. O Hamilton já teve 6 conversões de terceira descida nos últimos 4 jogos, para ter noção. Então é um alvo para trabalhar no meio de campo, rota curta, que o Big Ben vai ganhar confiança e ainda ajuda bastante nos bloqueios no fundo do campo. Domingo ele foi excepcional nisso, faz tempo que a gente não vê um WR bloqueando tão bem como o Kobe Hamilton apareceu, uma grande surpresa no domingo. É um cara que mostra que quer mostrar muito serviço e é esse cara que Tony gosta. Então, esse mix envolvendo o Ladarius Green também para alvo longo, Eli Rogers para rota curta e Robbie Hamilton para terceira descida, vai ser o WR número 2 da equipe. Aí, o Steelers não tem um nome fixo para posição, vai ficar essa rotação e tá dando certo nas últimas 4 partidas. Funcionou e não vejo motivo para que seja falhada agora. Beleza, então essas foram as perguntas. A gente agradece aí todo mundo que mandou as perguntas. Infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, senão a gente acaba se alongando muito aqui. É sempre bom já prever cenários, responder algumas curiosidades que fogem um pouco do pós-jogo. Então, obrigado aí a todo mundo quem enviou pergunta. Continue enviando, pode ser que, obviamente, a gente consiga responder aqui. Infelizmente, às vezes não vamos conseguir, mas a gente continua agradecendo a interação. Se às vezes não der por aqui no podcast, com certeza a interação no Twitter continua com as notícias, com o bate-papo, enfim. Então, mais uma vez, a gente agradece aí. Enfim, agora vamos para o que interessa. Antes de eu jogar para a galera aí, vamos fazer o velho esqueminha de eu citar aqui algumas estatísticas, alguns dados do jogo, né?
Então, nessa vitória de 27-20 que o Steelers teve sobre Buffalo, lá em Buffalo, foram 460 jardas totais do Steelers contra 275 do Bills. A gente já vem citando aí, os pós-jogos das TVs, os tweets aí, enfim, 275 jardas do Bills, do time inteiro, não foram suficientes para as 298 apenas do Le'Veon Bell, que teve sozinho em seus toques na bola, correndo e recebendo passes. O Steelers ficou com a bola 38 minutos contra 21, basicamente 38 e 41 contra 21 e 19 do Bills. Tivemos 24 first downs contra apenas 14 do Bills, ou seja, o Steelers, apesar dessa posse de bola, ter sido uma posse de bola, o Steelers acabou dominando aí o jogo, teve touchdowns no final, o pessoal com certeza vai falar isso aí, e foi um turnover do Tyrell Taylor, numa interceptação, mais uma aí do Art Burns, e 3 interceptações do Big Ben. Então, realmente, foi uma coisa muito falada, como que um quarterback lança nenhum touchdown e 3 interceptações, você fala, beleza, foi uma merda o jogo, o time dele saiu todo derrotado. Não, graças à bela atuação do Le'Veon Bell, aí a gente saiu com a vitória, 8-5 agora, e lideramos a divisão. Só o ataque corrido nosso foram 42 corridas, sendo 38 com o Le'Veon Bell, uma com Fitzgerald Toussaint, e essas joelhadas do Big Ben e alguns scrambles, enfim. Então, jogo pro pessoal aí, livremente, falarem por onde quiserem começar, dar um overview desse jogo, enfim, acho que tá aí com o pessoal, como falaram antes, se empolgou pra caralho, será? Então, bola tá com vocês, pessoal. Começar a comentar esse jogo, não pode fugir de falar do Bell, simplesmente quebrou o recorde da franquia de jardas terrestres em um único jogo, para um time que tem uma história como a gente tem, de diversos running backs no Hall da Fama, o Jerome Bettis, o Franco Harris, outros que também marcaram época, como o Rock Blyer, o Harry Johnson. Enfim, o Bell realmente teve uma partida memorável. Não tem como a gente começar com outra coisa. Ele foi simplesmente espetacular. O pessoal discute quem é o melhor running back da liga, talvez seja o Ezekiel Elliott, o David Johnson de Arizona. Mas pra mim o Bell, honestamente, tá sem competição. Ele tá um degrau acima dos outros. Ele mostrou de novo isso nesse último jogo contra Buffalo, que tem uma defesa muito boa contra o jogo terrestre, na neve. O Bell realmente tá em outro nível. O mais impressionante do Bell não é nem além dos atributos físicos que ele tem, o cara quebra-tecos, veloz. A capacidade de dar corte dele, de mudança de direção, talvez seja o melhor da NFL hoje, é coisa de running back para entrar no top 10 da história, mas a inteligência dele jogando é absurda, isso até o Mike Tomlin comentou hoje, de que a inteligência dele de jogo, a football intelligence dele é muito grande. Um comentário engraçado que eu vi no Twitter domingo é que o Bell, ele não aperta o botão de dar o sprint antes dos bloqueadores, como se ele estivesse jogando no Madden, né? Antes dos bloqueadores todos fizerem o trabalho, ele não aperta o botão do sprint, é uma paciência absurda e ele sempre acha o melhor caminho para correr. Parece que ele joga no nível fácil, assim, alguns running backs parece que sempre escolhe o caminho errado, o Bell sempre escolhe o caminho certo. O que ele faz é impressionante. Sobre ser o melhor da liga, eu não sei, a discussão é meio complicada, porque a gente tá falando de um cara, comparando ele com o Hulk dos Cowboys, né? O hype em cima do Elliott vai ser muito grande o tempo todo. E a gente sabe que é sempre muito complicado reconhecer algum jogador dos Steelers como o melhor em alguma coisa na liga. Isso é sempre muito questionado. Mas que para esse time dos Steelers, o Le'Veon Bell funciona de uma forma que acho que nenhum outro jogador se encaixaria tão bem, nenhum outro running back como ele se encaixa. É impressionante. Não tem palavras para poder descrever o que foi que Le'Veon Bell fez nessa última partida. No trio, Big Ben, Brown e Bell talvez tenham feito as 3 melhores performances ofensivas na história dos Steelers, cada um, né? Big Ben naquele jogo memorável contra o Colts, Brown, que tem um recorde de jardas de scrimmage dos Steelers no jogo contra o Raiders, foram 306 jardas para ele naquela partida, e o Bell quase bateu o recorde, né? E Bell nesse jogo. Então, Le'Veon Bell, nesses últimos 4 jogos que o Steelers acumulou 4 vitórias consecutivas, teve incríveis 913 jardas de scrimmage só nesses 4 jogos. Daí a gente já tira a produção crescente dele, apesar das críticas do Donovan McNabb, que obviamente não está acompanhando a NFL
e deu aquela declaração semana passada só pra ter seu nome solto na mídia. Então, a gente já vem falando do Bell há muito tempo, né? O Bell não é só correr com a bola, como o Zé falou, paciência, ele espera os bloqueios, muita inteligência. Quando sai para receber, também sai para receber com muita inteligência as bolas, auxiliando os bloqueios. Não tem um running back mais completo que o Bell hoje na liga. O cara corre com muita objetividade, ele dá as tirolas, as fintas que tem que dar, não fica correndo para trás e tudo mais. Era algo muito que Rachamento fazia, ele sambava muito antes esperando bloqueios, ia desembestado sem saber muito o que fazer, corria para trás. E o Bell, essa temporada, só teve, para ter noção, uma corrida negativa até agora, que foram de 3 jardas. 8 vezes ele parou na linha de scrimmage. Então, pelo volume de corridas que o Bell já teve nessa temporada, o cara só tem uma corrida negativa, a gente já pode tirar muita coisa. Só dele como um trabalho magnífico que a OL está fazendo também. Então, é o cara que joga... É o running back mais completo da liga e, para mim, sem clubismo algum, não tem uma discussão hoje que consiga botar Bell comparado com Ezekiel Elliott ou David Johnson, mas como o Zé falou, Ezekiel Elliott, queridinho da América, já era na época de Ohio State, que o Ohio State tem o mesmo nível de ser querido nos Estados Unidos, podemos dizer, estilo Cowboys, então a história é perfeita. O Ezekiel Elliott saiu de Ohio State e pousar no America's Team, no Cowboys. Então vai ter o hype nele, vão falar horrores do Ezekiel Elliott, mas está acostumado já, né? O talento do Steelers ser reconhecido, o cara precisa ter um jogo como o do Bell fez. Outra coisa que impressiona muito na performance do Bell é porque ele conseguiu essas quase 300 jardas aí de scrimmage sem nenhuma big play, assim, sem ter aquele TD de 80 jardas que infla as estatísticas, né? Às vezes você vê, um jogador teve uma partida de 150 jardas, mas aí marcou um TD de 70 e dividiu todas as outras jardas em 20 corridas, aí com a média de 3,8 por corrida. O Bell não, ele foi consistente o jogo todo. Todas as corridas dele era um avanço de 5 jardas, avanço de 6 jardas, avanço de 10 jardas. Nunca perde jardas, como o Ricardo acabou de falar. As jogadas mais longas dele foram jogadas de 30 jardas, né? Ou seja, uma consistência. É o cara que joga bem o dia inteiro, né? Ele não é o cara de uma jogada só, de um jogo. O Bell joga bem o jogo todo. Os running backs, eles têm uma característica principal. O Bell, ele não é um burner. O que significa ser um burner? É aquele running back que, se encontrar um espaço ali, ele tem uma velocidade muito grande, ele consegue um disparo muito grande e ninguém pega. O Bell não é assim. O Bell não é o running back mais rápido da liga. Até porque ele é fisicamente, ele é um running back maior, ele é um running back mais pesado. Então ele não tem essa capacidade de correr mais que todo mundo da defesa. Não, esse aí não é o Bell. E justamente por isso, ele não tem essas jogadas de 80 jardas, 70 jardas. Ele raramente tem uma jogada dessa que infla, como o pessoal falou agora, que infla os stats. Então, isso mostra o quanto o Bell basicamente joga a bola. A habilidade do Bell, na verdade, o quão bom ele não se mostra nessas big plays. Se mostra nas jogadas de 16, 18, 20 jardas, ou até menos, 10, 12 jardas, no qual a jogada parece perdida, mas ele dá um jeito de conseguir a primeira descida, como ocorreu diversas vezes no último jogo. Então, o valor do Bell, você vê nessas jogadas, na arte que ele tem de esperar, ele espera muito a jogada acontecer na frente dele, os bloqueadores chegarem, o pessoal errar os tackles, e assim ele consegue se destacar. A gente tava comentando sobre o Bell ser o melhor running back da liga, mas talvez até sirva de discussão, porque talvez o Bell seja um dos melhores jogadores da liga como um todo. Não melhor, na verdade, um dos mais dominantes. O Bell consegue, talvez junto com o Gronkowski, com o J.J. Watt, ele consegue ser muito dominante. Ele tem a capacidade, sim, como ele mostrou no último jogo, de ser um dos jogadores mais dominantes da liga. Também a gente vê a forma física que o cara tá, porque ele tá em dezembro, jogando na neve. Le'Veon Bell teve 42 toques na bola e não ia sair. Ficou fora um snap a partida toda que o Toussaint entrou. Fez uma boa corrida e pronto. O Bell joga todos os snaps, tá nem aí. Todd Haley fica impressionado semana após semana como é que Le'Veon Bell não se cansa. Big Ben, outro que semana após semana se impressiona cada vez mais com o que Bell tá fazendo.
E a gente tem que seguir nessa tocada. Muita gente fica criticando, mas o Le'Veon Bell tem histórico de lesão, tem que tirar o Bell para ele não se machucar, tem que poupar o Bell da partida. Porra, como o Zé falou, o cara toca na bola, consegue 6 jardas, 7 jardas quase tranquilamente, corrida atrás de corrida, vai tirar o cara no jogo que Big Ben já estava mostrando que não estava muito bem alinhado com seus recebedores. Claro que não, cacete, eu fico me perguntando com isso, o cara tem 42, o cara tava jogando bem, o cara com a hot hand, deixa o cara tocar na bola 50, 60 vezes para ganhar a partida. Tá em dezembro, não acho que tem que ficar poupando ninguém agora não, ainda mais na situação que o Steelers se botou na temporada, onde um erro pode ser fatal. Domingo, a gente vê os números da partida, como o Renato já deu a introdução, o Steelers dominou a partida como acho que pouquíssimos torcedores, ou quase ninguém, imaginava que seria contra o Bills. E isso, se fosse tirar Le'Veon Bell para deixar Toussaint correndo com a bola, o Toussaint podia cometer um fumble, de repente, jogando contra uma defesa forte do Bills e comprometer a partida. Então não tem, pra mim, não tem isso. 42 toques é muito, mas o cara fez o que fez, trouxe a vitória e tá na briga pelo MVP da temporada, acho que mais do que nunca. Não fez mais que obrigação. Como é? Mais que obrigação. O cara bateu o recorde, faz a partida histórica, velho. Como é que é a obrigação do cara fazer isso, pô? O Big Ben que fez menos que a obrigação dele. Muito menos. O Big Ben que fez. Mas o do Bell aí, já adiantando, evoluindo a conversa, tem que se dar o crédito, e muito crédito, pra linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, que é uma coisa espetacular. O novato lá entrou e tem futuro, o BJ Finney tem futuro. O cara tem capacidade de ser left guard titular desse time. Fullback, coraçãozinho, né? S2, fullback, Knicks. Quando eu tava em campo, os bloqueios do cara fora de série. Há muito tempo eu não vi um fullback dominando como nos Steelers, como o Knicks dominou domingo. Então, até quando eu comentei nas redes sociais, o Bell tem que dar um carro novo para cada um dessa linha ofensiva e pro Knicks no fim da temporada. Tem que tirar o dinheiro do bolso para premiar os caras, porque os caras estão trabalhando muito. Não são estrelas, mas são fora de série. A linha ofensiva dos Steelers, jogo corrido, tá fora de série. Pra ter uma noção, Zé citou muito bem o Finney. Finney entrou contra Chiefs e contra o Bills. Com o Finney em campo para essas duas partidas, o Steelers correu uma média de 5.15 jardas por tentativa. Sem ele, fica um número razoável, fica 4.80, mas daí a gente já vê o que é que o Finney pode trazer para essa OL no futuro. Cara, fora de série nos dois aspectos, tanto bloqueando, não cedeu nenhum sec em cima do Big Ben, que nem foi sacado na partida, na verdade, né? Nos bloqueios também, muito bem, no pull, tava perfeito, tava equiparando ao De Castro, que é a especialidade do De Castro é fazer esse pull, né? Sair por trás do Pounce e abrir os bloqueios. E o Finney estava no mesmo nível que um jogador de Pro Bowler, um All-Pro que o De Castro é. Então, não é à toa que foram mais corridas pelo lado direito, né, que o Finney joga no left guard, então ele sai pelo lado direito para bloquear do que pelo lado esquerdo, que é quando o De Castro sai no pull para abrir os buracos pro Bell. Então, Mike Munchak, como eu comentei no Twitter, é o melhor técnico de unidade, podemos dizer, da NFL pelo trabalho que ele está fazendo com a OL. Teve gente que na hora veio questionar, mas a OL nunca teve tantas peças boas como tem hoje. Porra, sinceramente, essa OL na mão de outro alguém, só quem teria destaque seria o destaque individual, Pounce e De Castro. Eu acho que nem o Gilbert estaria jogando no nível que está hoje se não fosse pelo Munchak. Então, créditos para ele, como o Zé falou, Knicks, sobrenatural, tanto nos bloqueios como no special team também, um dos jogadores favoritos de Mike Tomlin. Não sei porque guardaram tanto o Knicks no auxiliando no jogo corrido, porque ele foi mais liberado nessa partida e mostrou um resultado incrível. Até a equipe da CBS na transmissão do jogo estava soltando, como o Zé também falou, S2, coraçãozinhos pro Knicks, todo mundo impressionado com o fullback que o Steelers tem. Então, essa é a combinação. Quem vence em janeiro, vence em dezembro, vence nesses climas, tem um jogo corrido consistente, não tem para onde correr, escapar muito. A gente já se lascou muito nas últimas temporadas, que a gente chegou nessa fase do ano e não conseguia correr com a bola, janeiro travava. E agora dá pra gente ficar bem animado com esse ataque e ainda tem Big Ben que dispensa vários comentários para lançar a bola, né? O Bell só conseguiu essa partida histórica graças aos bloqueios da linha ofensiva e do Knicks.
Vou jogar também o nome do Kobe Hamilton, dos outros wide receivers que também fizeram um bom trabalho, mas especialmente a linha ofensiva e o nosso fullback coraçãozinho S2, como o Zé fala, realmente foram essenciais para essa partida histórica do Bell. Mas especificamente sobre o Knicks, além de... A gente gosta dele porque ele tem desempenhado um belo papel, ele tem feito bloqueios essenciais para o Bell, mas a gente também gosta dele pela história dele, porque ele era um cara, um underdog. É um cara que veio da Division II no college, que não era fullback, ele jogou em diversas outras posições, especialmente defensive end, mas na NFL, infelizmente, ele não tinha o tamanho para desempenhar essa função e acabou trocando de posição com bastante sucesso até agora para fullback e acabou dando certo por aqui, tirou o nosso antigo fullback do roster e tem dado certo. Falando em tamanho, como o Ricardo e o Zé citaram, o BJ Finney tem feito um belíssimo trabalho quando entra no lugar do Vé Ramon, do Ramon Foster, que é o titular. E no começo da temporada eu lembro que quando a gente estava discutindo quem iria chegar no roster principal, ficar dentro dos 53, eu duvidei do Finney, eu realmente duvidei, eu admito isso. Eu não achava que que fisicamente ele não tinha o potencial de jogar na NFL, eu achava que ele seria um cara de practice squad, mas ele tá me provando, tá me mostrando que eu estava errado. Ele tem feito essas 2 partidas que ele jogou, foram partidas muito boas, entrou na equipe no lugar do Foster e manteve o nível, se não até um pouco melhor, como o Ricardo trouxe a estatística que a gente tem aumentado a quantidade de jardas por tentativa no jogo corrido. E também um último destaque é que a linha ofensiva atuou bem, tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo. Como o Ricardo falou, não cedemos nenhum sec no jogo. Quando a gente não cede nenhum sec, a probabilidade da vitória aumenta bastante. Espero que essa OL continue sendo subestimada pelos outros e que ela continue calando a boca de alguns críticos. A gente sabe que o nosso lado mais fraco ali, né, que é o lado cego do Big Ben na posição do Villanueva, é bastante discutida até entre nós. Já fala-se até em escolha de primeira ou segunda rodada no próximo draft. Mas a verdade é que nem o Ricardo mencionou antes, e eu acho perfeito, cara. Acho que a gente nunca teve tantas peças boas na nossa OL igual recentemente. O Big Ben era sempre citado como o quarterback que mais apanhava na liga, cara. Então, hoje a gente pode falar que muito do sucesso do Bell, até da proteção do Big Ben, deve ser a OL e o Kobe Hamilton, que vocês já citaram, o Knicks, que também compartilho muito do Zé. Pra mim, time tem que ter fullback. Acho que ajuda muito isso aí. Então, acho que realmente ainda é subestimada, talvez que continue assim, e a gente sabe os méritos que ela tem, a gente sabe o sucesso do time passa por ali e que continue dessa maneira. Para ter uma noção sobre essa questão da OL, fazendo um paralelo como a gente protege o Big Ben quando ataca o QB adversário. Entre 2003 e 2013, foram 11 temporadas, o Steelers passou 5 jogos sem sofrer sec e fazendo um sec. Nas últimas 2 temporadas, 2015 e 2016, isso já aconteceu 5 vezes, da mesma proporção que aconteceu em 11, nas últimas 2 temporadas aconteceu 5 vezes. O do Big Ben não foi sacado e a gente sacou o quarterback adversário pelo menos uma vez. Então daí a gente vê como é que a linha de scrimmage, né, naquela batalha das trincheiras, que também, sem querer ser repetitivo, é decisiva nesse parte do campeonato, e em janeiro também, a gente tá conseguindo dominar nas últimas temporadas. Então, se ele sacou muita pontada pra cima, a virada que esse time teve, depois daquele soco, aquele tiro na cabeça que foi o jogo contra o Dallas Cowboys, é impressionante. Steelers está muito bem, indiscutivelmente, como o pessoal não gosta muito de falar disso, mas como o pessoal, a mídia americana solta e ama nessa época do ano já soltar os melhores times da NFL, o Steelers está em basicamente todos os rankings que tem por aí. Essa qualidade toda também na linha ofensiva ajuda muito em relação a lesões, né? A gente, temporada, sofreu demais com lesões e quando essa questão começou a se resolver, tanto no lado defensivo como no lado ofensivo, o time deu essa subida, né? A seta começou a apontar para cima. Não sofrer sec, cada sec que o Big Ben sofre é uma possibilidade de lesão, né? Então não sofrer secs quer dizer que muito bom para o departamento médico dos Steelers. E o próprio Bell, né? Quando a linha ofensiva consegue segurar a agressividade da defesa contra o jogo corrido, isso ajuda muito o running back, né? A de certa forma se proteger. E uma coisa que eu percebi
percebi muito no estilo de corrida do Bell é que ele, com a inteligência dele, ele continua sendo um running back para frente, né? Ele, como o Ricardo já falou alguns minutos atrás, ele dificilmente corre para trás para tentar ganhar jardas, ele não tenta fazer a melhor jogada de forma mais eficiente e ele meio que se protege hoje, né? Tenta evitar esse tipo de coisa com a inteligência. Ele não se acovarda, né? Mas ele joga de forma mais inteligente, evitando a lesão besta, né? Renato, tu tinha dito que antigamente o Big Ben sofria muito sacks. Eu fui procurar o número aqui que eu tinha visto no começo da semana e realmente o Big Ben, ele é o quarterback ativo, ou seja, o que ainda está jogando com o maior número de sacks na carreira. Foram 455 sacks, o que significa que ele é o 8º quarterback mais sacado de todos os tempos. E isso porque a linha ofensiva melhorou bastante nos últimos anos. No começo ele jogou com uma belíssima linha ofensiva, né? Mas depois de uns 4 anos aí é que o negócio ficou bem ruim para ele. Inclusive a gente teve técnicos de linha ofensiva muito fracos, né? Não só a culpa de jogadores, talvez um grupo como esse aí na mão de um cara fraco de treinador, talvez não fosse essa potência toda, não. Por isso que eu alinho com o Ricardo aí, um monte que é da NFL em unidades e o resultado é esse aí. Se a gente for ver, Germano comentou que o Big Ben é o QB mais sacado ativo na liga hoje. Nessa temporada eu tenho a impressão que o Big Ben, se não é o primeiro, é o segundo QB menos sacado. O Big Ben sofreu, acho que foram só 13 sacks até agora e não sofreu e ficou limpo em 5 das últimas 6 partidas também. Então, é aquilo. Cresça nesse momento da temporada que você vai ter sucesso. O time está extremamente bem encaixado. A OL dá o tempo necessário que é para ele encaixar o jogo que ele gosta. E o jogo que mais se alinhou com o Big Ben, sabe que no início quando o Todd Haley chegou aqui, havia muita confusão entre os dois, que o Big Ben sempre jogou um ataque muito vertical e o Todd Haley queria aquele dick and dunk, passe curto logo. Então, a OL também não estava muito na mesma página que eles, e hoje a gente já vê, depois de alguns anos, como todo mundo está bem alinhado, está bem afiado, bem entrosado com isso hoje. Aí tem uma OL, não vi ranking, mas eu tenho a impressão que seja uma das OL mais leves e mais atléticas da toda a liga, porque são bem atletas, são bem móveis todos os jogadores. A gente vê basicamente todos os jogadores da OL tendo uma habilidade de bloquear no fundo do campo, jogadores rápidos e tudo mais. Então isso é anos de preparação que a gente está conseguindo finalmente ter colher bem os frutos, né, nesse ponto da temporada. E agora é importantíssima essa transição, isso pro Big Ben nessa altura do campeonato. A gente vê o Big Ben semana após semana, quando vê alguém sofrendo concussão, ele é muito receoso, aí ele fala, não, mas tenho 3 filhos para criar agora, então eu realmente tenho medo de uma próxima concussão o Big Ben tiver, ele já começar, não vai se aposentar obviamente, mas já começar a repensar sua carreira, de acabar um pouco antes do que ele esteja planejando. Ele tem muito receio quando envolve coisas da cabeça e tudo mais. Então, do jeito que está hoje é o ideal. A gente sabe que o Big Ben é teimoso, mesmo hoje com 30 anos de experiência na NFL. A gente vê ele segurando muita bola ainda, tudo mais, é a marca dele, né? E ele não vai. Se ele não mudou até hoje, ele não vai mudar agora. Então, é isso. O Zé citou rapidamente sobre os OL coaches que a gente teve. E realmente, quando a gente começou 0-4, alguns anos atrás, 2012, o OL coach foi basicamente demitido durante a temporada, mas só foi sair quando a temporada acabou. Que ele ficou lá era o Jack Big, não lembro o meu nome do rapaz agora, era o Becknell Jr., algo assim. E o Tomlin tirou do posto durante a temporada, e o Tomlin que basicamente assumiu o posto de treinador da OL, e a gente melhorou substancialmente. Foi o ano de rookie do Bell, a gente quase ia para os playoffs naquela temporada, se não foi realmente por causa daquele chute errado do Suco contra o Chargers. Não me faça lembrar não, pelo amor de Deus. Foi uma citagem rápida, uma passagem rápida. Vamos focar em coisas boas. A gente nem começou a falar de defesa ainda. Eu ia perguntar isso pra vocês agora. Como a gente disse no início do podcast, esse episódio, o Buffalo Bills teve menos jardas que o Le'Veon Bell. E a defesa também, acredito que
que mereça um pouco da atenção, correto? Sim, correto. A defesa, com certeza, tem desempenhado um papel muito melhor do que desempenhava no começo da temporada. Nesse último jogo contra os Bills, especialmente no primeiro tempo, ela jogou muito, ela realmente mostrou para que veio. Não existe comparação entre a defesa dos últimos 4 jogos com a defesa que a gente assistia no começo da temporada. É outra defesa. E olhe que isso, talvez ao começo da temporada, com a nossa, como posso dizer assim, e isso talvez com a linha defensiva que era o nosso grupo defensivo mais forte no começo da temporada desfalcado. Nesse jogo mesmo não tivemos a presença do queridíssimo Jay Wobble, que é o Hargrave, nosso rookie, o nosso nose tackle, escolha de 3ª rodada no último draft, e também do Cameron Hayward, que é o nosso defensive end titular, que se machucou há já algumas temporadas e está fora da partida. Mas a defesa basicamente, assim, o Bell ganhou o jogo, isso é indiscutível, o Bell ganhou o jogo pra gente, mas a defesa fez o seu trabalho, especialmente no primeiro tempo. No segundo, ela deixou talvez um pouquinho a desejar aqui e ali, foi mais que um prevent, porque estávamos mais à frente no jogo, mas a defesa segurou esse jogo pra gente, e depois do Bell foi o principal fator da nossa vitória. Rapaz, o Germano, ele tá sendo conservador aí nos comentários dele, porque a defesa também acho. Caralho. Jogou demais, jogou muito. Alguém reclamou no começo do podcast que isso aqui é um programa de família, então estou me segurando. A defesa jogou muito, botou pra roubar, meu amigo. Foi um dos jogos defensivos, os 20 pontos dos Bills não refletiram nada. Aliás, esses pontos refletiram mais o Ben cedendo turnover do que da defesa. 14 desses pontos dos Bills aí foram jogando com campo muito curto por causa de turnover. A defesa jogou muito bem. Inclusive, antes de gravar o podcast, eu estava lendo um artigo no Steelers Depot sobre a mudança de filosofia da defesa, né? De que essa mudança de comportamento da defesa se deve mais à pleno dos jogadores em campo do que melhora de desempenhos individuais. Está acertando mais tecos. E, inclusive, ele mostra aí se ilustrando com imagens de como a defesa está preenchendo melhor tudo, dos jogadores estão ficando mais disciplinados, e com isso está evitando criação de raias para, por exemplo, o Tyrod Taylor poderia ter muito espaço para correr ontem, e foi uma coisa que ele não teve, não foi um fator nenhum a mobilidade dele com as pernas. A defesa ontem jogou muito bem, e em produção de stats, produção individual, fez fantástico. Dupree 2 sacks, Sean Davis com 1 sack e meio, fantástico. O negócio foi fora de série. Os nossos novatos jogando muito, contribuindo muito. A gente enfrentou até então o melhor jogo terrestre da NFL, né? E o clima para domingo era totalmente favorecido para ele, jogando em casa, a gente desfalcado do Hargrave, muitos questionamentos em cima do Ricardo Matthews, do LT Walton, que entrou, e todo mundo jogou muito bem, desempenhou seu papel com perfeição. O LeSean McCoy teve uma média de 2,7 jardas por corrida, correu 12 vezes para 27 jardas só. As jardas que o LeSean McCoy ganhou basicamente foram todas em recepção e no final da partida. McCoy foi extremamente anulado. O Gisgley, o running back reserva, as 2 corridas que ele teve foi no final do segundo quarto, quando o Bills estava lá no fundo do poço, no fundo do campo, e conseguiu boas jardas, mas também nada que comprometesse a partida. O Steelers anulou o melhor jogo terrestre da NFL, e muito bem, eles só tiveram 67 jardas totais pelo chão. Se esse jogo contra o Bills fosse 6 semanas atrás, o LeSean McCoy teria tido um jogo desse do Le'Veon Bell. Com certeza. Mas indo para 200 e tantas jardas, com a defesa jogando do jeito que jogava. Com essa defesa jogando assim, Ezekiel Elliott não teria aquele jogo nunca na vida dele. Com certeza, todo mundo. Chase é uma bomba, o cara se joga como míssil mesmo. Justifica os tackles perdidos dele, né? Que o Chase é um cara que faz muito tackle, porque ele chega muito rápido no cara, então ele nem tem noção do freio dele, passa direto, mas aí isso auxilia ele chegar logo para que quem tá atrás dele consiga derrubar o running back que já tá cambaleando. Se for... Tem uma jogada engraçada falando nisso de cara cambaleando, no final do jogo ninguém conseguia derrubar o Tyrod Taylor em uma determinada jogada. 5 jogadores do Steelers tocaram no Taylor até ele ser derrubado pelo Bud Dupree. Também tem luxo um pouco do pass rush,
que a gente não tá, o Zé falou do artigo do Kozora no Steelers de Porto, a gente não tá mandando um caminhão de blitz em termos de maior quantidade de jogadores. O pessoal simplesmente tá conseguindo executar a jogada, tá tendo uma disciplina tática muito boa, algo que a gente pecou muito no início, principalmente de Jarvis Jones. A gente viu contra o Cowboys o Tomlin falar internamente nos bastidores, falando nos pontos do outro jogador. Acho que a culpa daquele TD da vitória do Ezequiel era ter sido do Jarvis Jones, e misteriosamente, desde que ele foi pro banco, a defesa subiu vertiginosamente de produção. O Steelers é o time que mais sacou nas últimas semanas desde que ele saiu. Isso aí não é coincidência. A defesa dos Steelers nas últimas 4 partidas é a melhor em pontos cedidos, a melhor em jardas cedidas, a melhor em jardas terrestres, a melhor em sacks e a melhor em interceptação. Quem diria que isso ia acontecer na temporada? A gente já tinha jogado a toalha para a defesa depois do jogo contra o Cowboys. Já tinha ligado foda-se mais do que nunca, já tinha condenado a carreira de Burns e de Sean Davis, que não ia servir mais para nada em Pittsburgh, que era mais um erro. Como a gente comentou naquela época, uma das defesas mais, Zé citou muito bem, graduadas da NFL, jogadores de primeira escolha, jogadores que era para ter uma defesa, no mínimo, sólida, dentro do alto investimento que a gente fez. Já tinha falhado o processo de renovação da defesa, Kit Buffalo já era para ir embora, reformulação completa, e hoje a gente tá assim, tá com uma defesa extremamente afiada e muito boa. A gente ficou se contendo contra Colts e Browns, que ainda teve alguns vacilos realmente, mas que foram partidas de uma evolução. Contra o Giants, a gente conseguiu anular o ataque aéreo deles. O Odell Beckham Jr. basicamente não fez nada, apesar dos números bons que ele teve. Sterling Shepard não apareceu e tudo mais. E contra o melhor ataque terrestre da NFL foi a mesma coisa. Então não vejo motivo pra gente não acreditar na defesa hoje. Tem muita gente cética ainda. Acho que não tem que ficar cética, não. A defesa tá voando baixo. É a melhor. Os números falam por si só. É a melhor defesa das últimas semanas de toda a NFL. Bom, agora que tá liberado, agora Hashtag. ninguém reclama, né, seu Zé brasiliano? Agora que ninguém reclama, diga aí sua hashtag, vá, diga. Mogou que só a porra. Empolgou que só a porra, é verdade. Então agora tá liberado, então agora eu vou comentar do que eu queria. Meu amigo, essa defesa não parece a defesa dos Steelers dessa temporada, não parece. Parece que a gente chegou em Seattle e falou, ei, bora trocar, manda pra cá, porque, meu amigo, é outra coisa, é outro nível, é outro jogo, é impressionante. Chega a descer lágrimas dos meus olhos quando eu vi essa defesa. Eu pedi tanto no começo da temporada, quem acompanha o podcast vai lembrar, eu pedia tanto que os jogadores da secundária tivessem mais envolvidos nos pacotes de blitz, que eles fossem mais atrás do quarterback adversário, e isso finalmente está acontecendo. Sean Davis com um sec meio. Isso é música para os meus ouvidos, isso é música para os meus ouvidos. A defesa é outra unidade, ela realmente não é aquela que começou o ano, ela realmente não é. Não sei o que aconteceu, não sei se é o Tomlin que tá dando as ordens, não sei se é o Mantegudo, não sei que caralhos aconteceu, não sei se o fantasma do Chuck não chegou e botou pra fuder nesse pessoal. Sei que eles mudaram completamente. Não sei se o Hayward, como o pessoal tem dizendo que o Hayward tem dado maior apoio, tem ficado junto com o time mesmo sem poder jogar, se ele tem botado fogo pra essa galera jogar, não sei o que tem acontecido, mas é outro grupo defensivo, são outros jogadores, eles estão jogando totalmente diferente, de um jeito totalmente diferente do que eles estavam jogando nos jogos passados, e é como o Ricardo falou, nos últimos 4 jogos é simplesmente a melhor defesa da NFL, porra! É isso que a gente precisa, caralho! É isso que a gente precisa. Finalmente a defesa tá se mostrando, tá mostrando jogadores novos, estão jogando bem. O Harrison, com 38 anos de idade, tá jogando pra caralho. O Dupree voltou, finalmente a gente tem mais que ver o Jarvis Jones em campo. O Shazier é um monstro. O Ricardo tava certo quando comentou no começo da temporada que ele tem potencial, sim, para ser o melhor jogador defensivo da liga. O Timmons parou de marcar o wide receiver, porra! Parece que ouviram a gente, caralho. Finalmente! O Timmons parou de marcar esse bando de filho da puta, porque ele não aguenta.
Todos os aspectos da secundária, da defesa, dos linebackers, da linha defensiva estão funcionando. Cara, isso me faz ter uma alegria imensa, finalmente. Parece que aqueles filhos da puta do coaching staff, do Keith Butler e do Mike Tomlin me ouviram, velho, nos ouviram, porque era um absurdo. Aquela defesa não era a defesa dos Steelers. Aquela defesa não fazia jus à história que a gente tem. Essa faz. E é disso que a gente precisa. Tem jogado com muita confiança, né? Você vê a mudança do Sean Davis, cara, é gritante. O Sean Davis com a agressividade, com a precisão jogando, que nem parece novato. Acho que chegaram pra ele, meu amigo, vem aqui assistir uns DVDs, mostraram como o Polamalu jogava, tente fazer mais ou menos isso aqui, faça mais ou menos isso aqui. O cara tá voando. Art Burns, sensacional, é o ball hawk, playmaker, é o cara que mais desvia as passes, pegando interceptação, cometeu o erro de Hulk que anulou a jogada do Will Gay, mas faz parte do jogo esse de lance. É sensacional, os novatos rendendo muito, os veteranos rendendo muito, os caras que estavam lá subindo na carreira como o Shazier estão rendendo muito, a defesa tá fantástica, realmente essa mudança se passa muito pela disciplina, como o Ricardo falou, como eu já tinha falado antes, a execução da disciplina em campo, nem de técnica, de tática, tá sendo muito boa agora, e também a mudança de postura, né, você vê que a defesa tá muito mais próxima da linha de scrimmage do que estava antes, né, tanto que a gente não cede mais corridas a nossa defesa era uma defesa que cedia corridas pro Tom Brady, né? E domingo a gente não cedeu corridas pro Tyrod Taylor, né? Que é um dos QBs que mais correm. Isso nem parece ser a mesma temporada, né? Parece ser outra temporada, assim, com um coordenador diferente, com jogadores diferentes. Tá um negócio impressionante, assim. Tá fora de série. Meu amigo, podia botar quem quer que fosse ali que não cedia corrida. Um time que tava com média de 162 fucking jardas terrestres por jogo, correu 67 contra a gente, meu amigo, podia botar o Drew Brown naquela porra que não ia correr não. Do jeito que a defesa jogou ontem contra o jogo corrido, podia botar quem fosse que não passava. E Mike Tomlin, meu amigo, né? Vamos ser, agora tá na hora, né? Não faça mais rodízio de porra nenhuma não, você não é companhia de trânsito pra fazer rodízio não. Porque você vê, quando tinha uma questão de Sean Davis, ou Robert Golden, não sei o que né? Níquel, outra strong safety, sei o que, o cara tava lá jogando mal, meu amigo. O safety é você aqui, é você que vai ter que fazer a melhora que o cara teve, entendeu? Outside linebacker, ficava com rodízio, que não sei o que, Arthur Moulds, Dupree não, que tava lesionado, Javi Jones, aí limitava os snaps do Harris, não sei o que, ninguém rendia porra nenhuma. Era o pior pass rush da liga. A gente comemorava um sec. Estabelecer os starts, estabelecer os caras que vão ter uma grande quantidade de snaps por jogo, tá aí o resultado. Pô, sec atrás de sec, pressão, QB sofrendo pra jogar contra a gente, anulando raia de passe, conseguindo interceptações. É assim que a coisa funciona, rapaz. É assim que o time tem que ser feito. Isso aqui não é o Patriots, assim, pra ficar jogador, qualquer motivo, bota ele no campo, bota tudo pra jogar, que o sistema vai ser maior. Também não tem que confiar tanto no sistema, tem que confiar nos jogadores ir lá e executar as coisas. E precisa de confiança, né? Você precisa de confiança. Pode ver que quando a defesa passou a errar menos, a gente começou a ganhar jogos. A gente não conseguia, a gente entendia ver essa rotação, principalmente nos OLBs, como algo de Tomlin. A gente tem vários jogadores que são titulares de qualquer time da liga. Era mais ou menos esse discurso que Tomlin adotava. Mas a gente tá vendo que não adiantava de porcaria nenhuma, nunca serviu de nada. Temporada passada pode até ter entrado um pouco isso, mas esse ano tava impossível, o pessoal não conseguia segurar a corrida, até o Zé falou muito bem. O que a gente conseguia deixar para running back, para quarterback correr, quer dizer, para Tom Brady conseguir converter vários first downs no jogo contra o Patriots, como foi com a gente, era a culpa do outside linebacker que deixava a esquina totalmente aberta ali, o lado dele, para correr tranquilamente. E o Dupree foi perfeito nisso no domingo. Até sexy que o Dupree teve os bolas que o Tyrod Taylor ficou quase 10 segundos na mão, mas o Dupree tava fechando o cerco dele, tava levando o teco, tava em cima dele, pra cima do Taylor, o Taylor tava correndo pra um lado, o Dupree ia junto com o teco, e depois o teco cansou, obviamente o Dupree foi lá e garantiu o sec. Isso é outra zero, com a do próprio Dupree mesmo,
Dupree seria dominado, iria desembestado, não jogaria com inteligência, o Tyrod Taylor teria uma esquina imensa para correr e conseguir o first down. Então, são todas as mudanças que o Tony, o Butler, o Porter, o Carnell Lake na secundária estão conseguindo, fizeram ao longo da temporada e merecem todos os créditos para isso. A gente criticou muito eles, o Tony, mas também tem que reconhecer o trabalho magnífico que ele está fazendo nas últimas semanas. Só um dado ainda para sobressair o trabalho da defesa. Big Ben teve 3 interceptações. Eu sei que Bell teve o jogo que teve e tudo mais, obviamente, tranquilo. Mas o Bills só ficou com 21 minutos com a bola. E se for ver, 20 desses minutos, eu diria que 8 minutos fácil foram no quarto quarto. Até lá, mesmo com 3 interceptações, o Bills não conseguiu fazer absolutamente nada em campo, não conseguiu ficar com a bola. Era o tempo todo 3 and out, teve uma interceptação só do Burns, e a defesa botava. O Bills estava andando para trás, era a situação de 3-14, que o Tyrod Taylor tinha que, obviamente, lançar a bola. Então, foi perfeito, mais uma vez, a defesa tá voando baixo. Teve nesse artigo do Steelers Depot que ele fala sobre o desempenho da defesa aí, ilustra, teve uma jogada que é bem interessante, que dá para exemplificar isso que o Ricardo acabou de falar, que é uma chamada de Fire Blitz, fazendo carga no lado direito da defesa, ou seja, do lado esquerdo do ataque dos Bills, né, que coloca 3 jogadores para atacar o tackle, o left tackle, e aí o nosso left outside linebacker ataca sozinho o right tackle. É uma situação bem perigosa quando você tem um QB muito ágil e consegue correr bem com a bola, porque se o Dupree, que estava atacando sozinho, o right tackle, não conseguisse fechar a esquina, fechar aquele espaço, teria uma raia muito grande de corrida pro Tyrod Taylor. Essa situação se desenhou, só que o Dupree, no mesmo momento, ele fez o spin e fechou totalmente o muro. Acabou com uma jogada que não rendeu nada. O Tyrod Taylor acabou sendo pressionado. Esse tipo de coisa, né? Que aí junta várias valências, junta a chamada, que é boa, junta a técnica do jogador, que melhorou, junta a capacidade física do jogador de fazer isso, e aí como até esse colunista falou, quando uma jogada de blitz bem feita, de uma pressão no QB bem feita, não é um jogador que sai sozinho, isso aí são várias pequenas coisas que funcionam, que acaba fazendo com que a defesa como um todo acabe chegando em cima do QB, né? Esse tipo de atitude na defesa que tem feito a coisa funcionar. Vários pequenos detalhes acabaram fazendo com que a defesa tivesse esse desempenho tão bom. Por exemplo, além desse fato, digamos assim, que o Zé acabou de dizer do Dupree, eu também notei o do Shazier, que ele ficou muitas vezes de spy. Para quem não sabe o que quando um jogador da defesa fica designado como spy, a principal função dele é ficar de olho no quarterback e evitar que ele consiga correr e ganhar jardas. É aquele cara que o principal trabalho é ficar olhando o quarterback para ver ou então onde ele vai lançar, ou então evitar que ele consiga uma corrida para muitas jardas. Esse jogador geralmente é usado quando o quarterback adversário é conhecido por ser muito ágil e conseguir jardas terrestres, como era o caso do Tyrod Taylor. Outro pequeno detalhe que eu também gostaria de chamar a atenção, que uma coisa que o Ricardo falou, é que o Big Ben, ele realmente teve 3 interceptações. Quando eu vi o jogo, o Big Ben devia ter tido mais, na verdade. Ele devia ter, pela minha conta, pelo menos umas 6 interceptações. Tudo bem que estava nevando, um jogo fora de casa, mas foi um desempenho realmente bem ruim do Ben. Mas em relação à defesa, no primeiro drive, por exemplo, o Ben teve uma interceptação para o Lorenzo Alexander no primeiro drive, na red zone adversária, no qual ele retornou. E aquele podia ser um momento ótimo para os Bills, ou seja, consegue uma interceptação logo no primeiro drive, na sua própria red zone, chamou a torcida para o jogo, chamou os jogadores para o jogo, deixou todo mundo animado, todo mundo confiante. E no primeiro drive do ataque dos Bills, o que acontece? 3 and out. A defesa simplesmente não deixou nada passar. A defesa segurou o ataque, acabou com a confiança da torcida, acabou com a confiança dos jogadores. Não precisaria, mas basicamente jogou gelo, não precisava porque estava nevando, mas basicamente jogou gelo em todo mundo. E esse foi um dos pequenos detalhes que me chamou bastante atenção. Que, honestamente, se não tivesse acontecido, podia mudar drasticamente o resultado do jogo. Muito bem, então, pessoal, aí
com bastante destaque à defesa, ao ataque, todo mundo que com certeza mereceu o seu destaque aqui, né, nesse último jogo, que talvez foi um jogo muito equilibrado dos dois lados da bola, né, o nosso time correspondeu muito bem, tanto defensivamente, tanto no ataque. E sem mais delongas, então, se é que eles têm, vamos puxar, depois de tanta coisa bonita que falaram, né, vamos puxar aí. Vocês têm considerações finais? Se sim, por favor, mandem para cá e para o nosso público que gosta muito de ouvir vocês e suas grandes considerações finais. Eu tenho uma consideração final para fazer. Eu quero, na verdade, fazer um singelo agradecimento ao nosso ex-kicker, ao Randy Bullock, que acabou sendo dispensado essa semana, mas que o Fat Bullock, como ele é conhecido, desempenhou seu papel quando foi preciso no lugar do Boswell, acertou todos os field goals que fez. Então, honestamente, se no final da temporada conquistarmos o Super Bowl, que é o desejo de todos nós, ele com certeza vai ganhar o anelzinho no correio. Mas agora eu quero que ele vá se fuder, porque ele fechou com os Bengals e foda-se. Fechou com os Bengals, fechou com o adversário, vai tomar no cu. Simples. Mas muito obrigado pelos serviços prestados. Eu gostei da mudança na narrativa. Puta consideração final bipolar do caralho, velho. Top. A gente não podia ficar sem essa. Minha consideração final não é tão efusiva não quanto a do Germano, mas assim, é uma coisa que eu até uma constatação, né? Mas ainda bem que a gente voltou a fazer drafts bons, né? Porque o que os novatos produziram domingo, né? E isso sem um Hargrave, né? Ou seja, nessa classe de draft nós podemos ter 4 jogadores que vão contribuir muito futuramente, né, nesse time, né? Nem lembro outra classe que teve um desempenho desse, né? E isso no ano de novato, né? Uma coisa que nos Steelers é ainda mais raro. A gente que teve drafts meio fracos nos últimos anos e agora parece que acertaram, né? Não parecia que tinham acertado, mas nos últimos jogos parece que acertaram. O negócio tá redondinho agora com os novatos. Então, meu destaque fica para isso, né? Eu comentei do veterano no começo do podcast, agora meu destaque mesmo vai pros novatos. A minha consideração final, vou começar a fazer esse cabo eleitoral e muito da campanha Le'Veon Bell, MVP da temporada, porque o que Bell tá fazendo nesse ano é algo que vai entrar não só para a história dos Steelers, como para a história da NFL. O Bell tá com a média extremamente absurda de 161,6 jardas por partida. Quando eu comentei isso no Twitter, comparando o ano que outros running backs ganharam o MVP, que foi 2006 com o LaDainian Tomlinson e 2012 com o Peterson, o Zé até falou, mas comparar esse ano do Bell quando o LT quebrou o recorde de TD lá em 2006... cada uma dessas temporadas, cada jogador teve sua particularidade. O Tomlinson mereceu pra caralho naquele ano, dominou, fez a temporada mais dominante de running back, talvez até hoje, na história da NFL, quebrando recorde. Esse recorde vai demorar muito ainda para ser superado. Então, mereceu dispensa vários comentários de LT. O Peterson, em 2012, quase quebrou o recorde de jardas da NFL. Ficou a uma drive, basicamente, de quebrar o recorde histórico do Derrick Dickerson, que também é extremamente difícil de ser batido. E o Bell, com essa média de 161,6 jardas por partida, quebraria se ele tivesse jogado todas as partidas da temporada até agora, nunca um jogador teria tantas jardas como o Bell teria no caso. Então, Bell, mesmo perdendo 3 jogos, é top 3 de jardas totais na liga, junto com o David Johnson e Ezekiel Elliott. Seguindo essa toada, pode muito bem terminar como líder. Ele está equivalente já tanto ao Elliott quanto ao David Johnson. Então, se não está botando o Bell na briga do MVP, então você que está ouvindo esse podcast e não está acompanhando a NFL, você não está por dentro de todos os jogadores da liga. O Bell está fazendo mágica sobrenatural de Almeida na melhor definição possível. Então, ali, MVP, Offensive Player of the Year, o Bell tá muito na briga. Perfeito. Acho que a gente não tem nem mais o que falar. Realmente uma das melhores partidas do Steelers no balanço geral de equilíbrio do time, ainda mais jogando fora de casa sobre circunstâncias, não vou dizer terríveis, mas sobre circunstâncias hostis, que é, de novo, o estádio do Bills, é a torcida do Bills e é a temperatura muito gelada com muita neve em campo, um jogo perfeito. Então a gente vai encerrando este podcast por aqui, porque se a gente... O quê? Só um agradecimento especial no final. Rapidinho. Um grande agradecimento à franquia New England Patriots pela vitória contra o Baltimore Ravens.
E ainda vão enfrentar Miami Dolphins e Denver Broncos, que podem nos ajudar e muito a conseguir uma vaga no Wild Card quando a gente não leva a divisão. Então, ao Tom Brady e a toda a franquia New England Patriots, um bom Natal, um bom fim de ano, que vocês continuem caprichando assim, que vai ajudar muito a franquia do Pittsburgh Steelers. Se tudo der certo, a gente se encontra em Foxborough numa possível final de conferência. Um grande abraço. Gisele, né? Aquele grande abraço. E quando acabar a temporada, vão todos tomar no cu. E eu sou o cara que tá revoltado. Rapaz, tem família escutando isso. Tem crianças, sabe? Enfim, tem pessoas do bem, mas o recado tá dado. E vamos desligar essa merda logo, porque do jeito que tá andando na internet hoje, tá parecendo que eu que tô chapadão aqui, mas não tô chapadão é porra nenhuma. Então vamos encerrar por aqui. A gente agradece imensamente a paciência de vocês. Então, os recadinhos de sempre, vocês sabem que o site Fambonanet, além do nosso podcast, tem de outros times e o podcast deles, então vocês continuem acessando o site, escutem nosso podcast, continuem acessando steelcurtainbr.com. A gente está tentando fazer uma força-tarefa lá, a gente confessa que tá bem difícil devido a algumas demandas do trabalho, enfim, final de ano chegando e a gente está com uma equipe reduzida agora, mas a gente vai tentar levar o melhor conteúdo possível para vocês. Também fiquem de olho, interajam, mandem mais perguntas para os próximos episódios do Black Yellow BR Podcast, manda lá no @BlackYellowBR no Twitter, as mensagens serão sempre recebidas, lidas, respondidas e a gente vai estar sempre interagindo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. De novo, agradecemos a paciência. Não estou chapadão. Minha internet fudeu tudo hoje, mas foi muito engraçado. Os bastidores ficarão guardados para sempre em nossas memórias. Espero que nunca sejam usados contra nós, principalmente. Então, fica assim. Um grande abraço. Tchau. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Fall into big savings, all in the Kroger app. Get delicious Kroger pasta sauce or pasta for 99 cents each. Then get packs of tender pork back ribs for $1.99 a pound, limit 2, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.